Bom, boa noite a todos. Vamos começar com uma oração para a gente poder abrir a palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite em que podemos olhar a Tua palavra sobre um tema, Pai, que é tão precioso para nós, que é a Tua obra em nosso favor, Senhor. Pai, que possamos estar com os corações abertos para ouvir a Tua mensagem, que possa ser um tempo de adoração, Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração pelo amor que o Senhor tem por nós, pela obra que foi feita em Jesus Cristo, Pai. Que possamos enxergar um pouquinho, Pai, daquilo que foi a obra de Jesus na cruz, que possamos entender, ó Pai, o impacto que essa obra teve nas nossas vidas, pecadores condenados pela eternidade, mas salvos por um ato de amor de um Deus que é um Deus único, maravilhoso e verdadeiro. Que possamos, ó Pai, te louvar, te glorificar, te bendizer pela tua obra, através da tua palavra, Pai. Abençoa-nos nesse momento e que o Senhor possa nos dar a visão correta daquilo que de fato tem importância, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje nós estamos na reta final e essa semana eu tive selecionando alguns textos, né? Eu falei com o Fábio a respeito da dificuldade que é a gente fazer uma seleção de textos, porque o tempo foi muito diminuído, né? E eu estava comentando com o Ricardo agora no começo de que não tem também muito jeito de você falar que vai fazer uma aula de mais de uma hora virtual, né? Ela é mais cansativa, né? Então, uma das dificuldades que eu tive ao longo desse curso foi, de fato, selecionar quais textos fazer. A minha ideia era ler o livro todo e a gente poder discutir a respeito do livro, porque é um livro muito rico, né? E a gente percebe, assim, que em um capítulo, Marcos conta várias coisas ao mesmo tempo, e acontece aqui, acontece ali e tal, e é um livro bastante dinâmico. Mas estamos chegando hoje na última aula com uma sensação, pelo menos na minha parte, puxa vida, precisava ter mais aulas, né? E eu sei que Deus tem um plano para tudo isso, mas eu tive que selecionar alguns textos, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir ler o livro todo. E hoje nós temos uma série de assuntos para tratar, então eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas se você achar que está num ritmo muito inadequado, me avisa, tá? Me avisa que a gente dá uma diminuída, para nos pontos que forem precisos para a gente poder esclarecer, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder caminhar. Ok. Eu queria pedir para que a gente pudesse abrir em Marcos 10, de 32 a 34. Olha o pulo que a gente já deu, né? Já fomos lá na frente. Mas ok, vamos lá. E nesse sentido, se você puder depois rever o livro nos detalhes e tudo, você vai ganhar bastante com isso, eu tenho certeza, tá? Bom, Marcos 10, 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes haviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Uma das coisas que chama muita atenção durante o livro de Marcos é que Jesus é tão claro na mensagem dele, né, em relação ao que ia acontecer, a tudo que ele ia padecer, e em especial para esses 12, né? E é interessante porque a ficha parece que não cai, né? O que me chama muita atenção também nesse trecho é que eles estavam, os discípulos, né? Quando a gente olha aqui para o 32, fala assim que eles
Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Eu não consigo imaginar, né, o que é ter essa proximidade com Jesus, Jesus como homem encarnado, mas é interessante porque a gente percebe que não existia, por parte dos discípulos, uma proximidade com Jesus, né? Eles, por vários momentos, eles deixam transparecer esse temor de falar com Jesus, né? E sempre ali com uma certa apreensão. Mas Jesus é muito claro na mensagem dele, né? E ainda assim, os discípulos, nós vamos ver hoje, que eles parecem que não entendem exatamente o que está acontecendo. No versículo 45, ainda do capítulo 10, nós lemos assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, a mensagem que Cristo trazia era uma mensagem de servidão, né? Agora, é óbvio que a gente precisa considerar todo o contexto. Eles esperavam o Messias. Na cabeça do judeu tinha muita questão do livramento político, da questão de reinos. Existia uma expectativa, inclusive, de purificação do povo, talvez deixar de ser oprimido, né, pelos romanos, mas essa ficha não caía, né? E o Messias, quando chega, ele chega num formato de servo e não de rei, né? Então, isso acaba dando um nó na cabeça dos discípulos. Quando a gente olha para esse aspecto, em particular da fé cristã, ela chama atenção porque ela é diferente de qualquer outra fé que a gente pode imaginar. Normalmente, quando a gente olha para as outras religiões, o budismo, né, e outras seitas, né, não acho que é a religião que a gente possa chamar, sempre existe a tentativa de que o mestre, ou o mito, ou aquele que é o fundador da igreja, viva mais tempo para que possa dar o exemplo, né? E a partir desse exemplo, então, você começa a imitá-lo, e aí você se justifica. E Jesus, desde o começo, diz que ele não veio para viver e ser o exemplo, embora ele tenha sido, mas ele veio para morrer, ele veio para morrer por nós, para ser sacrificado. E quando a gente vê aqui também no 45, quando ele fala assim, ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavrinha por, né, essa preposição, ela tem, na língua grega, ela quer dizer o seguinte, em vez de ou em lugar de. Então, veja só, Cristo está deixando aqui muito claro que ele veio para ser servo, né? Ele fala do que ia acontecer, ele fala que ele ia ser servo e que essa servidão ela era em favor de alguém, era substituição de alguém que merecia essa morte que ele estava anunciando, né? E isso acaba trazendo para nós uma certa confusão. Para nós, não sei, mas para muitas pessoas, o que é mais ou menos o seguinte: é o amor e a justiça de Deus, né? Então, eu acho que é mais ou menos como a gente entende, muitas vezes, o cérebro, né? Às vezes a gente fala assim, não, tem pessoas que são muito racionais, então é o cara bom da matemática e tal, e tem outras que são mais emocionais, criativas e artísticas, né? Acontece que essas coisas, elas não são excludentes, elas são complementares, né? Quando a gente fala a respeito do cérebro, todo mundo tem um certo nível de criatividade, de capacidade criativa e também tem um certo nível de raciocínio. É óbvio que em alguns momentos, ora se destaca uma característica, ora se destaca outra, mas todas as pessoas têm as duas partes. E com relação ao caráter de Deus, nós também não podemos fazer essa distinção. Então, qual que é o raciocínio que muitas pessoas desenvolvem? Poxa vida, se Deus é amor, então ele não poderia matar alguém, né, em função de alguns poucos anos de vida que essa pessoa vive na Terra e ser condenado pela eternidade, né?
porque ele é amor. Então, parte de um pressuposto, de uma característica de Deus, e formula toda uma teologia em cima de um atributo de Deus, que é o amor. E acaba colocando de lado o outro, né, que também é tão importante quanto, porque tudo isso faz parte do mesmo Deus, assim como o nosso cérebro. Nós não temos como falar assim, não, eu só uso o lado direito, eu só uso o lado esquerdo. Não, a gente usa os dois interagem, e que acaba tendo como resultado aquilo que se deve criar, né? Então, esse aspecto de justiça e amor, na cabeça de muitas pessoas, cria um verdadeiro conflito. Porque ou ela entende Deus como um Deus mesquinho, que faz questão de que as pessoas sofram, né? Ou um Deus que é injusto, porque a pessoa fez poucas coisas, e aí, né, se você comparar 70, 80 anos diante da eternidade, é um curto período de tempo, e depois a pessoa é condenada eternamente. Então, eles começam a colocar essas questões como ou Deus injusto, ou um Deus excessivamente amoroso que diz que não, tudo bem, não tem problema. Todo mundo será salvo no final. Agora, o que vale destacar nesse ponto, que é uma frase que está no livro do Tim Keller, é o seguinte: Jesus não teve que morrer apesar do amor de Deus. Ele teve que morrer por causa do amor de Deus. Então, o que seria uma visão correta em relação ao amor e à justiça de Deus? A justiça, ela foi estabelecida eternamente por Deus, em que, no momento em que ele cria o homem, e ele deixa claro para o homem que o pecado separaria do próprio Deus, ali foi estabelecida como que seria a dinâmica dessa realidade na relação entre homens e Deus. E aí, o que acontece? Uma vez que a justiça foi estabelecida, Deus, por ser um Deus verdadeiro, ela tem que se cumprir. Aonde que está o amor nisso tudo? Está no momento em que Deus, porque as coisas são definidas por Ele, e a justiça foi definida por Ele, Deus, em amor, morre em favor desses que justamente seriam condenados eternamente, para que esses possam se salvar. Então, aonde que está a justiça e o amor de Deus? Está justamente nessa possibilidade que é oferecida a cada um de nós de ser amado por Deus e também ter a sua justiça estabelecida, satisfeita. Então, não é que Jesus morreu porque Deus era excessivamente justo e não amava. Ao contrário, na verdade, ele morreu por causa do amor que ele sente por cada um de nós. E de mais a mais, o que leva cada um de nós a pensar que Deus está sendo injusto é porque a gente perde muitas vezes de vista aquilo que de fato é a justiça de Deus, né? Porque se a gente entender o que é o pecado e a ofensa que o pecado faz diante de Cristo, a gente não teria esse tipo de pensamento, né? A gente teria, na verdade, uma consciência muito mais clara daquilo que é o próprio Deus. Gente, deixa eu só ver aqui, porque minha cola deu algum problema aqui. Esse é o problema da tecnologia. Eu vou ter que fazer o seguinte, vocês vão estar olhando aí a apresentação e as anotações, porque eu acabei perdendo as anotações aqui no iPad, que ele acabou desligando, mas não tem problema nenhum. Tá ok, gente? Então, assim, ó, temos que lembrar que o pecado é algo que ofende ao nosso Deus, tá? E essa ofensa, ela é digna da condenação eterna, ponto. Essa é a justiça estabelecida por Deus. E sabe, talvez você não goste muito dessa realidade,
mas ela é a realidade colocada no mundo. Uma vez a gente estava conversando, o Marcelo Feltrin estava junto, a gente brincando, né, conversando sobre algumas coisas, e aí ele brincou assim, ele falou assim, puxa vida, se eu fosse Deus, eu acho que eu faria da seguinte forma, se você comer 1 quilo de salgado e depois em cima você comer 1 quilo de doce, o doce anularia o salgado e ninguém engordava. Então, assim, poxa, quem que não gostaria de ter uma realidade dessa, né? Principalmente quem é guloso, tá certo? Mas a realidade não é essa. Então, não adianta você querer que as leis funcionassem de uma outra forma. Se você falar assim, mas eu não aceito a lei da gravidade, a despeito de você aceitar ou não aceitar, você está sujeito a ela, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas argumentando a respeito de um atributo de Deus em detrimento de outros, como se essa fosse a verdade presente, e ela não está apresentada dessa forma, né? Então, o que nós podemos tirar desse amor que é oferecido a cada um de nós? A expiação. O amor, ele é totalmente manifesto na expiação de Cristo a nosso favor. É mais ou menos o seguinte, a gente tinha lá uma conta para ser paga, e nós não tínhamos a menor condições de pagar, então Cristo paga essa conta em nosso favor. No livro que eu também tenho usado para auxiliar aqui nesse nosso estudo, ele diz o seguinte, que a expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, é aquilo que Cristo fez para que nós fôssemos salvos. Eu queria pedir para você abrir em Romanos 3:26, e lá nós vamos ver um trecho que fala a respeito disso. Olha que texto lindo, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, ele se torna o justificador, né? E o justo também, porque uma vez que foi definida a justiça, ela acontece, porque Deus é assim, né? Aquilo que ele fala acontece. Agora, por que era necessária a expiação, né? Se você puder abrir em 2 Pedro 2:4, nós vamos ver um trecho que fala muito a respeito disso, né? Dessa expiação. 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, o que a gente pode perceber é que o amor ele é manifesto em meio à justiça, né? A justiça está definida, está determinada, e o amor de Deus ele é mostrado por nós, porque não era uma obrigação de Cristo, não era uma obrigação de Cristo morrer, ele fez isso voluntariamente. E muitas vezes a gente perde um pouco isso de vista, né? E a gente começa a achar que era obrigação de Cristo morrer por nós. Não era. Ele se voluntariou para isso. Então, precisamos ter sempre isso presente na nossa vida, né? A obra de Cristo foi uma obra voluntária. E isso faz toda a diferença, porque para anjos não houve a mesma atitude de amor. Deus nos amou e nós devemos ser gratos a Deus por isso, né? Em Romanos 13, de 33 a 36, se você puder abrir lá também, nós vamos ver um trecho aqui que ajuda no entendimento dessa verdade. Romanos 13, 33.
13, 33. Só um minutinho, por favor. Acho que eu estou com a referência errada, né? Porque 13:33 não tem. Tá bom, depois eu vejo esse texto para vocês e mando. Então, se nós pensarmos nesse aspecto da justiça e do amor de Deus, e Cristo sendo a expiação a nosso favor, então nós podemos entender que esse amor e essa justiça, elas coexistem dentro do mesmo caráter, do caráter do nosso Deus, o único Deus. E existe também uma percepção por outras pessoas de que se Deus é amor, ele vai salvar todo mundo, que é outro conceito errado, porque se a gente coloca dessa forma, a gente começa a colocar o homem no centro de tudo. Uma argumentação que eu vi recentemente coloca a coisa da seguinte forma, né? Que o homem, ele deveria ter direito a ser feliz, né? Então já começa com o pressuposto errado, tá certo? Por quê? Porque se eu coloco que o homem deveria ser feliz, então eu já estou colocando o homem como centro das atenções, porque tudo tem que girar em torno da sua felicidade. Depois outra, se Deus seria injusto, porque para alguns ele dá muito e para outros ele dá pouco. Então, se para alguns ele dá pouco, ele também seria injusto. Toda perspectiva que a gente coloca nesses termos, nós começamos a colocar o homem no centro do universo, né? Porque tudo existe para a felicidade do homem, porque Deus é injusto, porque todo homem deveria ser igual, porque as dificuldades que um passa na vida, o outro não passa, então Deus é injusto, sendo que Deus é um Deus extremamente pessoal, e que muitas vezes aquilo que pode ser uma bênção na vida de uma pessoa pode ser uma verdadeira maldição na vida de outro. Então, Deus trata a cada um de nós de maneira única, de maneira pessoal. Nós vimos ao longo dos estudos Deus fazendo milagres até parecidos num certo momento, mas que tinham características extremamente diferentes. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes precisava de uma outra abordagem. E ele é assim conosco ainda hoje. Existem pessoas que precisam de um tratamento que é diferente de outras pessoas. E isso ele faz por amor a cada um de nós. Deixa eu só ver se eu consigo voltar aqui a minha cola, para eu poder apresentar para vocês aí de maneira melhor. Vamos ver se ele vai aguentar. A bateria está nos últimos. Ok, pessoal? Então, assim, o que nós precisamos entender? O centro do universo não é o homem. O centro do universo é Deus. E Deus, esse mesmo Deus, estabelece a sua justiça, em que, uma vez pecando, todos estariam condenados eternamente. Mas, por misericórdia, Deus decide morrer a favor de nós, e por causa dessa morte, então nós passamos a ter acesso ao próprio Deus. E isso tudo foi feito, né, foi muito bem esclarecido para todos os homens. Então não teria por que a gente questionar a justiça de Deus. Deus foi amoroso com cada um de nós, né? Uma vez que a gente tem essa noção daquilo que Deus fez por nós, então nós podemos voltar para Jesus e olhar Jesus sobre essa ótica da obediência e do sofrimento. Porque a expiação, ela está muito voltada para esses dois conceitos. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê muito presente essas duas características. Quando a gente vê um pouco mais para frente, quando Cristo está angustiado em função de tudo aquilo que ele sabe que vai passar, e que ele pede, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, a gente sabe que ali Deus está sofrendo, Jesus está sofrendo. Não foi uma tarefa fácil, mas foi voluntária, foi ele mesmo que quis que isso acontecesse. Agora, olha que interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala a respeito da vida eterna,
é evidente que nós estamos falando do pagamento do pecado. Mas nós não estamos falando só da questão do pecado, nós estamos falando de muito mais, porque, de uma certa maneira, se Cristo precisava morrer por nós, para que os pecados fossem pagos, ele poderia ter morrido quando era criança. A morte de Cristo poderia ser feita de uma outra maneira. Ela poderia, por exemplo, ser um ataque cardíaco fulminante em que ele foi e morreu. Por que Cristo teve que sofrer? Eu acho que essa questão ela traz para nós uma reflexão importante, porque esse sofrimento que Cristo passou era o sofrimento que nos cabia. Cada um de nós deveria sofrer aquilo que Cristo sofreu, mas ele, em nosso lugar, por amor a nós, passa por todo esse sofrimento. E isso é digno de louvor e adoração ao próprio Deus. Eu queria que a gente abrisse em Isaías 53, 3 e 4, e lá tem uma referência em relação a isso. Isaías 53, versículo 3 e 4. Isaías 53, 3 e 4. O texto diz assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquele momento em que Cristo sofre, ele está trazendo sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado. E eu não sei o quanto você consegue estar sensível a isso, mas naquele momento Cristo estava colocando sobre suas próprias costas, né, o peso do nosso pecado, que é aquilo que ele mais odeia. Não é uma coisa, não era um sofrimento físico só. Algumas vezes a gente perde essa noção de que o sofrimento físico é evidente que ele existia, porque Cristo era 100% homem, mas também ali estava Jesus carregando todo o peso daquilo que ele sempre odiou, que foi o pecado. E ele estava assumindo aquela culpa em nosso favor. Então, sabe, quando a gente olha para aquilo que Cristo fez, e a gente não se maravilha com aquilo que foi a obra de Cristo, né, que é a obra de Cristo, porque ele está vivo e presente, a gente não consegue, muitas vezes, agradecer o suficiente, se é que a gente um dia vai poder fazer isso, né? Em Mateus 26, 38, também tem uma palavra que eu acho que vale muito a pena a gente ir para lá. Mateus 26, 38, e depois tem um trechinho também no 27. Mateus 26. Mateus 26, 38. O texto diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Aqui era nas vésperas, né? Na véspera dele ser crucificado. Então, não é que a gente acha que Cristo sofreu. O texto é claro, é ele falando a respeito do sofrimento. No 27:46, que está um pouquinho mais para frente, é dito o seguinte. 46. 27:46. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Então, o sofrimento físico, ele ocorreu, mas o maior sofrimento de Cristo não foi o físico, mas foi o sofrimento de carregar o nosso pecado e sofrer a ira de Deus, né? Aquele castigo que estava programado para nós por toda uma eternidade, Cristo sofreu de uma vez só. Então, foi um sofrimento substitutivo, mas que, ao invés de ser um sofrimento prolongado, e talvez numa intensidade menor, não sei o quanto isso é possível, mas ele sofreu naquele espaço de tempo, ele carregou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades, né? E tudo isso que é importante a gente dizer, por voluntariedade do próprio Cristo. Existe amor maior que esse? O pai, quando vê aquilo que é feito pelo seu filho, ele tem prazer nisso, mas não pelo prazer, Deus não é sádico, mas porque aquele ato de amor coloca a possibilidade de voltar a ter um relacionamento com o ser humano. E aí a gente volta para Marcos 37, 45. Para a gente dar uma olhada, né? Será que depois de tudo isso, eles entenderam a mensagem? E a gente lê assim em Marcos 10, 37 a 45. Responder-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles não entenderam nada. É impressionante. Quando eu fui preparar o estudo, estava essa imagem nessa ordem aí, eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou a respeito da entrada de Cristo em Jerusalém, né? Eu nem tirei a imagem. Eu falei assim, não é possível, né? Não consegue entender aquilo que está acontecendo, né? Então, ou seja, de novo não entenderam a mensagem que Cristo estava dizendo. E na sequência, em Marcos 11, de 15 a 18, também como cumprimento de profecia, a gente vê a purificação do templo. Essa é uma imagem daquilo que se imagina que foi o templo, tá? Então, o pátio que Jesus estava tratando, que é onde ficavam os mercadores, é esse pátio aqui, ó, que é o pátio dos gentios, é onde os mercadores ficavam comercializando por diversos itens, né? E no 15 a 18 a gente vê assim, ó. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa seja chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tende transformados em covil de salteadores. Não, peraí. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Então, veja só a confusão na cabeça de um judeu nessa época. Ele esperava um rei que fosse redimir o povo judeu da opressão dos romanos e fazer a purificação do povo. O que significava a purificação do povo? Expulsar os gentios do meio do povo judeu. E aí, de repente, Jesus está lá falando que vai ser morto e um dos seus atos em Jerusalém é expulsar os mercadores que estavam nos pátios dos gentios para dar acesso aos gentios de participarem do culto. Então, na cabeça de um judeu ali estava tudo invertido, tudo trocado, né? E é interessante essa palavra, né? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ou seja, o plano sempre foi mais povos do que somente o povo judeu, né?
E graças a Deus por isso, porque nós acabamos participando dessa promessa. Em Marcos 14, 22 a 24, nós vamos ter o relato da ceia, né? E aí a gente lê o texto assim, Marcos 14, de 22 a 24. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isso é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse, isso é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. O que a gente destaca em relação a essa passagem? Primeiro, era uma ceia feita antes da Páscoa. E, de igual modo, lá no Egito, quando o povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro também, porque os primogênitos foram libertos, não só os primogênitos judeus, mas todos aqueles que passaram o sangue nos umbrais da porta, pelo sangue do Cordeiro. E aqui, da mesma forma, ali foi celebrada a Páscoa, né? E da mesma forma aqui, a gente vê uma celebração de Páscoa, aonde o povo seria salvo pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro, na Páscoa, era o prato principal. E é interessante porque Jesus não fala do Cordeiro. E por que ele não fala, né? Porque ele mesmo era o Cordeiro que seria imolado em favor de nós, né? E a gente não pode perder de vista também que a refeição, naquela cultura, era sinal de relacionamento, né? Então, ali estavam as pessoas que eram mais próximas, a ceia era feita com aqueles que eram mais próximos das pessoas, né? E aí vem a condenação, que a gente vê em Marcos 14, de 60 a 65. A gente lê o texto assim, ó. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então, a condenação, do ponto de vista do Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, aconteceu nesse momento, em que Cristo se declara Filho de Deus e coloca ele como sentado à direita de Deus Pai. Isso, na verdade, ele estava assumindo a sua divindade perante o Sinédrio. E aí, ele é condenado pela blasfêmia, né? Que é você falar que você é Deus. Aí eu queria dar um salto para o 15, de 33 a 34. O texto diz assim, ó. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Algum dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia, vede, chama por Elias. E um deles correu e embebedaram uma esponja em vinagre e, pondo-o na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou.
E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que cena, né? Então a gente vê aqui, houve a condenação, Jesus foi enfim crucificado e aquelas pessoas puderam testemunhar da morte do Filho de Deus, né? Quando a gente fala a respeito do Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes a gente não tem uma noção exata do que essa frase quer dizer. E ela tem um sentido que pode ser traduzido por que me deixaste por tanto tempo, né? E esse tanto tempo, evidentemente que frente à eternidade é um tempo curto, mas os momentos passados longe de Deus foram caros para Jesus, né? E ele coloca isso diante de Deus. Tem outras frases que a gente vê em outros evangelhos que nos dão uma noção exata do que está acontecendo naquele momento. Em João 19:30, nós vemos com um pouco mais de detalhe outras falas de Jesus nesse mesmo momento. João 19:30. O texto diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, né? Uma das coisas que chama atenção com relação a essas frases é que, de uma forma geral, o centurião, que era alguém experiente, imagina quantas pessoas morreram, né, pela mão desse centurião, que era um homem bruto, né, acostumado com essa cena de ver pessoas crucificadas sendo mortas. É interessante que ele reconhece, ele fala assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus, um gentil, centurião romano, bruto, e ele percebeu o que estava acontecendo ali. Em Lucas 23:46, também gostaria de dar um destaque a uma fala de Jesus aqui. Lucas 23, versículo 46. O texto diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Como deve ter sido uma cena horrenda, de uma certa maneira, se a gente for ver aquilo que estava acontecendo do ponto de vista humano, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, a gente vendo ali se cumprir, né, o amor de Cristo, o amor de Deus na sua plenitude, né, consumando aquilo a que toda a Bíblia foi preparada para apontar para esse momento da história da humanidade. E eu gostaria de voltar em Isaías 53:11, para que a gente pudesse voltar a um texto que, inclusive, eu citei ele aqui no começo do nosso estudo. É Isaías 53, versículo 11. O texto diz assim, ó: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso ele darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, Deus, Pai, olha para toda aquela cena e fica satisfeito. Por quê? Porque o amor de Cristo
satisfez a justiça de Deus. Então, quando as pessoas falarem a respeito disso, né, de que Deus é justo ou se Deus é amoroso, querendo talvez até fazer uma separação em relação a isso, Deus é justo e amoroso. E a morte de Cristo é a maior prova de amor que alguém, né, que Deus poderia dar por nós. E aí Cristo troca aquele sofrimento eterno que todos nós estávamos condenados a morrer, a passar, por um pagamento integral, né? Único, porque só ele era capaz de receber toda a ira de Deus contra o pecado e sofrê-la, a ira de Deus até o fim. Então, essa expiação, que foi a substituição por aquilo que nós merecíamos passar, ela acaba assumindo uma outra natureza, aonde, ao invés de sofrer a eternidade, Cristo sofre por nós, porque ele é capaz de sofrer toda a ira de Deus de uma vez só. Isso aí é vitorioso. Mas não terminou aí, né? A grande notícia é que, assim como Deus disse que ele seria entregue, assim como Jesus disse que ele seria morto, ele também disse: ao terceiro dia ressuscitarei. Em Marcos 16, de 1 a 3, Marcos 16, de 1 a 3. O texto diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. O que é interessante, né? Jesus falou que ia morrer, certo? E, de fato, ele morreu. Mas Jesus não falou só que ele ia morrer. Ele falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E como é que não tinha nenhum discípulo indo lá para ver se ele ia ressuscitar ou não? Não é interessante a gente perceber que existia na época, né, uma dificuldade muito grande de entender aquilo que Cristo estava falando para eles. Porque, no mínimo, um deveria virar para o outro e falar assim: puxa, lembra que Cristo falou que ia ressuscitar? Vamos dar uma olhadinha lá para ver se ele ressuscitou? Outro detalhe, as mulheres que estavam indo lá, elas não estavam indo com a expectativa de verificar se ele tinha ressuscitado. Elas estavam indo lá para embalsamar o corpo. Ou seja, estaria morto, né? Na cabeça deles, eles não conseguiram captar essa questão da ressurreição, né? E isso traz uma segurança para nós muito grande, porque a história não acabou. Quando Cristo ressurge, quando ele vive novamente, né? Ele vence a morte, significa que ali não teve um ponto final. Ali foi o cumprimento de uma promessa, mas não o fim de tudo. E aí ele abre todo um precedente para a introdução do reino de Deus aqui na Terra, né? E o reino de Deus é um reino onde nós vamos poder estar completamente livres da presença do pecado, podendo estar face a face diante de Deus.
Isso nos faz pensar que somos peregrinos desse mundo e focar nas coisas lá do alto. O que nos deve trazer de esperança em relação à ressurreição é esse novo olhar de que nós não somos, nós não pertencemos a esse mundo. E como isso é um desafio para nós? A gente é muito apegado àquilo que a gente vê, ao nosso emprego, à nossa família, aos amigos, né? À nossa igreja, às vezes. E não é isso, né? A história não terminou com a morte de Cristo. Ele ressurgiu. E agora nós somos peregrinos e somos preparados para ir para o reino de Deus por meio do próprio Espírito Santo. Então, quando a gente lê em 1 Pedro 11, 12, a gente vê... Vamos lá em 1 Pedro. O tempo está acabando, mas acho que dá para a gente terminar aqui o nosso... 1 Pedro 11, 12. Como eu peguei referência errada, né? Isso é a pressa de querer fazer as coisas. Deixa eu só dar uma conferida aqui que eu já trago para a gente. Aqui. Ó, é o capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a ressurreição, ela traz para nós essa noção de que nós não pertencemos a esse mundo, mas que essa história continua. E eu sei que eu já falei isso no curso, mas eu acho que é importante sempre repetir. A partir do momento que nós nos convertemos, Deus começa um processo de santificação na nossa vida, em que seu plano vai se estabelecer. E seja por sofrimento, seja por ensinamento, seja por você se dispor a aprender aquilo que Deus fala, a obra dele será feita. Então, é uma certeza para nós. Deus vai cumprir em nós aquilo que é o seu plano. Então, isso é um ato de misericórdia de Deus. Então, a gente passa a não ter mais essa questão de que, o sucesso, o que rege a nossa vida? Não pode mais ser as coisas desse mundo, mas aquilo que está no porvir. Quais são as implicações disso para a nossa vida? Eu queria só citar os textos, eu não sei se você tem condições aí de anotar os trechos que eu vou trazer para você, mas se você não puder anotar, depois pode acessar a aula está sendo gravada, né? E aí você pode pegar as referências aqui. Quais são as implicações da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo nas nossas vidas? Primeiro, Hebreus 9,14 vai falar a respeito da nossa consciência. A nossa consciência, em função da morte de Cristo, ela é purificada, porque a gente passa a entender, por exemplo, que o pecado está pago em Cristo. Então, nós não precisamos ficar remoendo aqueles pecados que a gente tenha cometido, porque nós sabemos que ele foi pago na cruz. Então, a nossa consciência ela é purificada. Em Hebreus 10, 19, o texto fala que nós obtemos acesso a Deus em adoração e oração. Quando o véu foi rasgado de cima e embaixo, isso nos deu acesso ao próprio Deus. E essa é a certeza que nós temos de que estamos diante do próprio Deus. Né? E isso foi feito pela obra de Cristo. Então, nós temos acesso a Deus pela oração e também temos acesso para a adoração. Em 1 João 1,7 e Apocalipse 1,5,
nós somos purificados de maneira progressiva do pecado. Esse é o processo de santificação, né? Aonde a gente, a cada instante em que nós passamos por experiências e a gente coloca as nossas ansiedades diante de Deus, e Deus trata isso, a hora que Deus coloca para nós situações que são desafiadoras, e a gente se submete a elas em obediência, nós estamos nos desenvolvendo, criando musculatura espiritual para passar por essa fase. Em Apocalipse 12, de 10 a 11, nós vemos que somos capazes de vencer o acusador. Então, quando a gente está lidando com o pecado, por Cristo e pelo Espírito Santo, nós temos todas as ferramentas necessárias para poder vencer o acusador, né? Deus, ele é tão cuidadoso conosco que ele não vai colocar para nós uma prova que nós não temos condições de passar por ela, né? Deus nos conhece, e lembre-se que ele passou pelas nossas dores, ele sabe do que é o sofrimento humano, né? Em 1 Pedro 1, de 18 e 19, o texto fala que nós somos resgatados de um modo pecaminoso de vida, ou seja, no momento em que nós aceitamos a Cristo, em função da morte e ressurreição dele, nós temos livre acesso a todo um pacote de bênçãos que é colocada pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus Cristo. Aqui está a bibliografia também, em relação a que foi usado no curso todo. Então, o livro de Timothy Keller, A Cruz do Rei, recomendo, se alguém puder comprar, eu acho que vale super a pena. Também usei esse Foco em Desenvolvimento, que é do pastor Carlos Oswaldo. Teologia Sistemática, que é um livro que eu uso bastante nos estudos, e o Dicionário da Bíblia. Tá bem? Essa é a bibliografia do curso. Ok, pessoal? Então, eu espero que o Espírito Santo tenha comunicado a cada um de vocês a importância da obra de Cristo nas nossas vidas, que vocês possam olhar para tudo isso que foi feito com um espírito de adoração e gratidão ao próprio Deus, porque foi o maior ato de amor que poderíamos querer e pensar. E que estamos aguardando a segunda vinda, né, que também será um momento memorável, né, que todos nós um dia veremos, né, mesmo que passemos pela experiência da morte, veremos a Cristo face a face. Tá certo? Eu queria também agradecer vocês pela participação no curso, desejando que a gente possa ter aproveitado. Falo isso com muito temor, com muito tremor diante de Deus, mas agradecido por ter caminhado até aqui com o curso com vocês, tá certo? Eu queria encerrar com uma oração no nosso tempo hoje. Pai amado, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez pela tua presença, pelo teu Espírito, que nos ensina, Pai, a respeito da tua própria palavra. Senhor, nós te glorificamos pela tua obra, porque o Senhor nos amou, Pai, de uma maneira tão intensa. E sabemos, ó Pai, que não somos merecedores sequer, ó Pai, da sua atenção, mas o Senhor, por voluntariedade, Pai, por nos amar, se entregou naquela cruz e sofreu a condenação que nos era destinada. Abençoe, ó Pai, a cada um desses irmãos que participaram desse curso, que possam ter obtido, ó Pai, informações a respeito da tua vida, da tua morte, da tua ressurreição, e que possam viver uma vida santa diante de ti, Senhor. Nos instrumentalize, ó Pai, para viver uma vida digna, e que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.